até o momento em que a gente der aí a direção. Cadê? Vocês já estão recebendo ou não? Eu vou pedir para a equipe que está chegando lá ajudar a distribuir para mim rapidamente. Está aqui do lado, ó. Aqui do lado. A distribuir para mim rapidamente. Você vai receber esse objeto enquanto você abre aí a sua Bíblia. Quem já achou João 8? Diz amém. E quem não achou? Diz Escola de Líderes. Isso. Você vai para a Escola de Líderes, aí lá você aprende a manusear a Bíblia. e aí você acha bem rápido. Cadê? Não achou? Cadê ô Fran, cadê você? Isso. Pode. Todo mundo vai receber um. E você tem que segurar isso firme e não pode soltar em hipótese alguma. Em momento algum você não pode soltar isso daí, ok? Enquanto isso eu vou lendo a palavra, enquanto vocês recebem. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, porém vá e não peques mais. Diga graças a Deus pela palavra. Queridos, presta atenção em algo. Todo mundo já recebeu? Levanta a mão quem não recebeu, que vai chegar até você. Fica com a mão levantada. Ok, ótimo. Eu preciso de uma aqui, tá? Jesus, ele é e sempre será o nosso maior referencial de consolidação que existe. Amém? Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Jesus é e sempre será o nosso maior referencial de consolidação que existe. Amém? Todas as vezes, olha, presta atenção aqui, todas as vezes em que você pensar em consolidação, você precisa lembrar de Jesus, do que ele fez, de como ele tratou as pessoas, de como ele reagiu diante das maiores circunstâncias da vida. Você pode reparar que Jesus, ele enfrentou várias situações adversas durante o ministério dele. Em muitos momentos ele foi acusado, em outros momentos ele foi indagado, em outros momentos tentaram descredibilizar Jesus, mas em todos eles, pela sabedoria de Deus, que é a mesma sabedoria que está sobre a tua vida hoje, amém? Jesus tinha resposta para as situações. É impressionante. Agora, por que Jesus, ele tinha êxito na consolidação? Porque duas coisas moviam Jesus. Primeiro, a compaixão, e segundo,
a importância que Jesus dava para cada vida. Então o êxito da consolidação de Jesus estava movido nesses dois pontos: a compaixão, ou seja, o amor que ele tinha pelas pessoas, e a preocupação, a atenção que ele dava para a necessidade de cada vida. Presta atenção em algo: Jesus nunca fez uma consolidação massificada. Evangelismo, sim. Você pode ver que ele evangelizava um a um, evangelizou ali a mulher samaritana do lado do poço, como evangelizou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então o evangelismo, a pregação da palavra, ela pode ser voltada para uma pessoa, como pode ser voltada para uma plateia inteira, para uma praça cheia, para um estádio lotado. Porém, consolidação não tem como. Consolidação é relacionamento. Consolidação tem que ser 1 mais 1. Diga para a pessoa que está do seu lado: 1 mais 1 é igual a uma multidão. Ok? Então a consolidação, ela não pode ser massificada, ela tem que ser individual. Porque se você não entender a necessidade da pessoa com quem você está conversando, você não tem como agir com a informação consolidadora que vai resolver o problema dela. Então você pode evangelizar, e eu quero dizer que o seu evangelismo vai alcançar multidões. Existe um livro do pastor Reinhard Bonk, chama Evangelismo por Fogo, não sei quem já viu. Ali tem ministrações de evangelismo, por exemplo, na Nigéria, com 1.200.000 pessoas, ao mesmo tempo ouvindo a pregação da palavra, recebendo unção, recebendo batismo no Espírito. Se você pegar na internet, coloca lá, Evangelismo por Fogo, Reinhard Bonk. Tem um vídeo em que a câmera vai fazendo assim, ó, aqueles muques, né, vão levando a câmera assim, e vai levando, não acaba, é um mar de gente. Ele fez uma revolução lá com o evangelismo. Porém, quando nós falamos de consolidação, nós precisamos entender que não dá para fazer da mesma forma. Se eu der uma palavra consolidadora aqui, ela vai ficar no âmbito da ministração, mas no âmbito de alcançar a necessidade da pessoa, eu preciso falar individualmente, eu preciso sentar, eu preciso ouvir, eu preciso ministrar, ok? Então, como que você vai fazer a consolidação? Você vai se preocupar com cada uma das pessoas. Precisamos fazer das nossas células, criar nas nossas células esse acompanhamento individual. Quem é líder de célula aqui? A hora que o Fran perguntou, eu estava de costas. Faz assim para mim, ó. Pastores e líderes de célula, fazem assim, ó. Ok, glória a Deus. Não só na sua igreja, mas dentro de cada uma das células da igreja, precisa ser criado ali uma estrutura de consolidação. Dentro da célula precisa ter um líder, alguém preocupado que acabou a célula, foi todo mundo para a comunhão. Poxa, mas vieram algumas pessoas novas, deixa eu me aproximar dela, deixa eu envolver ela no ambiente da célula, deixa eu preencher os dados dela para poder entrar em contato. Alguém dentro da célula precisa fazer isso, de preferência que não seja o líder, porque o líder está preocupado no macro, então ele tem a visão macro, então ele dá para algum dos discípulos fixos ali, alguém comprometido na célula, essa postura de ajudar, de consolidar. Então consolidação, queridos, é um com cada um, ou seja, cada pessoa que for ganha no ministério, seja cuidado por um. E às vezes a gente fala assim, puxa, mas isso dentro da proposta das multidões, parece muito pouco. Mas não, pensa comigo uma coisa bem rápida. Uma célula que tem 5 pessoas e cada uma consolida um, se torna uma célula com 10. Que se cada um consolidar um, 20. Que cada um consolidar um, 40. Que cada um consolidou um, 80. Que cada um consolidou um, 160. Se a gente fizer o trabalho de consolidação individual, uma vida por mês, em 5 meses, uma vida com 5 pessoas se tornou uma igreja, não é mais uma célula. Uma célula com 5 pessoas se torna 160, uma geração com 160 pessoas. E eu falei de 5 meses. Por quê? Porque nos preocupamos com cada um. Então a consolidação, ela precisa ter o foco individual. E esse texto nos mostra que Jesus, ele é a resposta para a necessidade pessoal, para a necessidade de cada vida. Repete assim comigo: Jesus, ele é a resposta para a necessidade pessoal de cada vida. Muitas vezes a gente olha esse texto
e esse texto ele é famoso, essa ministração ela é muito pregada, muito dita, até as pessoas do mundo, que não conhecem nada de Bíblia, diz assim: aquele que nunca erra, atire a primeira pedra. É ou não é? Eu ouvia isso sem ser crente, é muito comum. Agora, então, quando a gente olha para esse texto, normalmente a gente volta, sim, a visão para a compaixão que Jesus teve por aquela mulher, e por aquela mulher, e por aquele confronto à religiosidade daquelas pessoas que queriam apedrejá-la. Agora, dificilmente a gente olha que esta mulher, é só a visão de Jesus que alcança isso, que essa mulher chegou com uma necessidade específica. Qual era a necessidade que essa mulher tinha quando ela foi apresentada para Jesus? Ser livre da morte. Quer nos dias de hoje, alguém que entra aqui e fala: meu apóstolo, fui no hospital e está aqui, ó, tenho mais 3 meses de vida. A minha doença me dá mais 3 meses de vida. É a mesma coisa. Ou entra um outro e fala assim: apóstolo, eu sou dependente químico, estou devendo aqui para o traficante e estou ameaçado de morte. É a mesma coisa. Mas você já reparou como a gente não enxerga isso? A gente não enxerga que aquela mulher tinha uma necessidade. A gente enxerga o pecado dela facilmente. A gente enxerga o pecado. Adúltera. A gente enxerga a religiosidade facilmente. Religiosos hipócritas. Às vezes a gente toma a postura deles nessa hora. Eles acusavam a mulher, a gente acusa os fariseus. É fácil. Mas a gente não enxergou como Jesus enxergou, por isso ele é nosso referencial. Jesus olhou para a mulher e viu que aquela mulher tinha uma necessidade e que ela não poderia sair da presença dele sem aquela necessidade suprida. E eu quero te dizer que você vai ser uma referência de Cristo, e as pessoas, quando chegarem perto de você, você vai ter resposta para as necessidades dela em nome de Jesus. Você recebe isso? Então dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Espera aí, como é que você está conseguindo aplaudir? Não, quem sou? Eu falei que não era para soltar até o final da ministração. Aplaude o Senhor Jesus de novo. Diminuiu esse aplauso. Calma que a gente chega lá. Vocês entenderam? Então, queridos, muitas vezes a gente não atenta para as necessidades das pessoas. E todo consolidador, diga todo consolidador, porque está no papel de Jesus hoje, né, de cuidar das vidas, também é resposta para a necessidade das pessoas. Alguns vão falar assim: pastor, eu não sou resposta nem para mim mesmo ainda, eu não consegui responder nem as questões da minha vida, eu sou resposta para a necessidade das pessoas. Não tem condições, não tenho como isso. Eu quero te dizer, sim, você é resposta para as pessoas. Agora, presta atenção, nós somos resposta para as pessoas em 2 níveis. No nível espiritual e no nível pessoal. Você percebe que a cena é a seguinte: Jesus está ensinando as pessoas, e ele percebe que chegam os fariseus com aquela mulher, acusam aquela mulher, e Jesus começa a fazer o quê? A escrever no chão. Aí eles insistem na pergunta, e aí Jesus detecta a necessidade espiritual, que era o quê? Repreender, anular o espírito, a regência de morte que havia naquele lugar. Antes de Jesus tratar com a mulher, antes de Jesus tratar com a pessoa, ele trata no reino do espírito. Isso é atitude de consolidador. Batalha espiritual. O que Jesus faz? Jesus pega e diz assim, confronta não aqueles homens, aqueles fariseus, mas confronta o espírito da legalidade, da religiosidade, de morte que acompanhou aqueles homens até aquele momento. Aqueles homens estavam com sede de cumprir a lei. Agora eu te pergunto, aqueles homens tinham legalidade para jogar pedra na mulher, sim ou não, pela lei? Sim ou não? Sim, a lei deixava com que isso acontecesse. Se eles apedrejassem a mulher, e Jesus falou isso. Jesus falou isso. Não, tá certo. A lei diz isso, então tá bom. A lei diz isso.
Então eles tinham legalidade. Porém, junto com aquela atitude deles, vinha por trás um espírito de morte. Aquela mulher ia morrer. Então Jesus primeiro entra em batalha espiritual. Primeiro ele olha no âmbito espiritual. Como consolidador, Jesus quer cuidar daquela vida? Quer. E isso muitas vezes, sabe o que acontece? É quando você vai numa visita de consolidação. E você vai na casa da pessoa. Então você entra lá na casa da pessoa, você faz uma oração, fala: Senhor, me dá discernimento aqui para poder ajudar essa família. Aquela pessoa veio na igreja, você vai fazer uma visita para ela. Aí quando você entra na casa dela, o que acontece? Você já, na hora você já vê lá uma imagenzinha de Nossa Senhora lá. Aí aqui, uma outra de São Judas Tadeu. Aí outra. Na hora, o que você sabe? Existe uma regência de idolatria dentro dessa casa, uma tradição religiosa. Ou às vezes não tem imagem nenhuma, mas você entra lá, a casa está uma bagunça. A pessoa sabia que você ia lá. Quem que não arruma a casa para receber outra? Ou se esforça por isso? A maioria, ninguém precisa levantar a mão, para ninguém passar vergonha. Ok? Arruma. Só que chegou lá, a casa está uma bagunça, tudo jogado. Você já sabe que existe uma regência de confusão, de bagunça, de sujeira. Famoso espírito de porco, que a Bíblia diz que o espírito foi então no porco, para fazer sujeira, dentro daquela casa. Ou às vezes você entra na casa, a casa está arrumadinha, não tem uma imagem, você fala: opa, isso aqui vai ser fácil. Você está conversando com o casal, daqui a pouco entra o filho. Estava jogando bola na rua, aí o filho entrou. Ô meu filho, vem aqui. Ah pai, dá licença, não me enche. Fala até um palavrão e passa. Você já sabe que ali tem rebeldia. Você já sabe que ali tem Jezabel. Então, Jesus, antes de tratar com a mulher, ele tratou os espíritos que estavam regendo aquela vida e que poderiam causar dano para a vida daquela mulher. E eu quero te dizer que a tua boca tem unção para proteger a vida dos teus discípulos. Amém? Deus vai usar você para que você interceda pelas vidas, pelos novos, e consiga guardá-los, consiga protegê-los. Porque quando Jesus confronta aquela regência, ele protege aquela mulher. E você precisa orar pelos seus discípulos. Muitas vezes nós... Espera aí que eu vou tirar meu paletó sem soltar a pedra. Obrigado, meu apóstolo. Muitas vezes nós, nessa hora de consolidação, a gente está mais envolvido assim, em fazer com que a pessoa permaneça na igreja só. Mas eu quero dizer que isso é uma consequência do que tanto avaliar como está a vida da pessoa. A gente não quer ter paciência para ouvir. E sem ouvir, se Jesus não parasse ali para ouvir o que estava acontecendo, ele não saberia como agir. Ok? Então, Deus dará para você palavras, para que você confronte os acusadores. Você tem nos seus lábios os decretos de poder para desfazer as acusações na vida dos seus discípulos. O diabo vai querer acusar teus discípulos, até para você, mas você vai ter a palavra certa na hora certa. Diga: Pai, eu quero ter a palavra certa na hora certa. Agora a pergunta é: como é que Jesus tinha sempre, porque sempre ele tinha a palavra certa na hora certa? Por que Jesus tinha isso? Porque Jesus se alimentava. Como que esse texto começa dizendo: estava Jesus orando no Getsemane, e depois ele veio para ensinar os discípulos. Jesus sabia que se ele não investisse tempo na presença do Pai, na presença de Deus, ele não teria o que alimentar as pessoas. Eu não posso chegar aqui, pegar esse copo d'água que não é meu e dar para o apóstolo Eliezer. Apóstolo Eliezer, estou te dando esse copo d'água de presente. Eu posso fazer isso? Não, não é meu. Então eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Você só pode dar o que você tem. Se você se alimenta na presença de Deus, você tem o que dar para as pessoas. Se você não se alimenta, você não tem. Por que Jesus tinha... Você acha que Jesus... Ele foi assim, ele foi orar, e aí ele desceu dizendo assim: se alguém trouxer hoje à noite, no meio da madrugada, uma mulher apanhada em adultério,
e me perguntarem o que eu acho, eu vou dizer isso, e se eles estiverem com pedra nas mãos, eu vou dizer aquilo. Vocês acham que Jesus veio pensando isso? Não. Mas Jesus estava preparado, porque ele se alimentava na presença de Deus. Eu quero te dizer que a tua comunhão com Deus vai aumentar tanto, vai intensificar tanto, Deus vai fazer você ter tanto prazer na presença dele, queridos, que em todas as situações você vai ter sabedoria e palavra certa para enfrentar os acusadores e para consolidar as vidas em nome de Jesus. Só quem recebe isso, dê um forte aplauso ao Senhor. Agora presta atenção, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Pega aqui, ó, Fran, meu relógio, que eu estou suando. Estou transpirando aqui. Isso. Se puder ligar para mim, apóstolo, eu agradeço. Eu já transpiro normalmente, aí eu começo a ficar meio agitado aqui. Presta atenção em algo. Um dia, eu já estava fortalecido na fé. Alguns amigos meus de infância tinham sido ganhos para Jesus por mim, eram meus 12, e aí, hoje não é mais meu 12, porque se transformou num 12 do apóstolo, olha só, amigo meu que eu ganhei, era meu 12, ele cresceu, multiplicou, já é 12 do apóstolo, e aí o que aconteceu? Depois de 10 anos de formado lá, teve aquele churrasco de confraternização, onde todo mundo se encontra, da mesma turma, sabe aquelas coisas, vamos se encontrar tal, e aí nos convidaram, e eu falei, vamos lá, né? Aí chamei esses discípulos que eram da mesma turma, mas hoje eram meus discípulos e a gente foi. E aí chegou lá, reencontramos todo mundo, foi muito gostoso, veio o pessoal, aquele negócio todo. A gente viu quem tinha engordado, quem estava mais careca, aquele negócio todo, né? Coisa que conosco crente não acontece, né? Graças a Deus. E aí o que aconteceu? Mas eles lá estavam assim. E aí, lógico, churrasco, não fui eu que organizei o churrasco, eu só fui participar. Cerveja, música, bagunça. Tinha uns lá que, vou ser sincero, que fiquei até triste, porque fazia 10 anos que eu não via, o cara estava contando a mesma piada. Eu vou falar uma piada nova. O cara contava a mesma de 10 anos atrás, e o pior é que todo mundo ria dele. Eu falava, Jesus, o Senhor mudou tanto a minha vida em 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, né? Que eu me converti um pouquinho antes de me formar, mudou tanto nesses anos, e eu estou vendo o pessoal do mesmo jeito, isso me entristeceu na hora. Bom, mas estou lá, né, não me influenciei com nada, mas participei, fiquei perto deles e tal. E aí uma hora eu estava fazendo um prato de salada, e aí colou um cara aqui do meu lado, e aí chamado Raul. E aí o Raul chegou e falou assim para mim, Tartaruga, que meu apelido era Tartaruga no Senai, né? Depois eu explico por quê. Aí falou assim, Tartaruga, é verdade agora que você virou crente? Eu sei que você nunca ouviu isso. Isso é particularidade da minha vida, tá? Aí o cara chegou, é verdade que você virou crente? E uma das coisas que eu aprendi, desde que eu me converti, o apóstolo Fábio me ensinou, é que a gente precisa imitar Jesus em tudo, sim ou não? Quem concorda com isso? Graças a Deus. E aí, eu ouvia antes de me converter, de que se você respondesse uma pergunta com outra pergunta, era falta de educação. Quem já ouviu isso também? Era falta de educação. Você não pode responder, só que Jesus fazia isso. Chegavam para Jesus e diziam assim, Jesus, com que autoridade seus discípulos estão batizando? E aí Jesus fazia assim, eu vou fazer uma pergunta primeiro. O batismo de João é do céu ou é da terra? E eles, se a gente falar que é do céu, ele vai mandar a gente se batizar. Se a gente falar que é da terra, nós vamos ser apedrejados por causa do povo, que crê que João Batista era um profeta. Aí ele disse para Jesus, não sei. E aí Jesus falou, então eu também não respondo. Está na Bíblia, não inventei não. Está nessa Bíblia que você abre todo dia, que você lê, que você medita. Essa mesmo, que você foi liberto na mente para isso. E aí o que aconteceu? Ele chegou para mim e falou assim, quer dizer então agora que você virou crente? Aí eu falei assim, eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei assim, você crê em Deus? Aí ele falou, eu creio. Eu falei, então você é tão crente quanto eu. Aí ele parou, me olhou, falou assim, tá bom. Como se fosse um amém, né? Concordando. Falou, tá bom, sou crente. Sou crente
mas não sou evangélico. Aí eu falei assim, mas você que crê em Deus? Falei, posso fazer outra pergunta? Ele falou, pode. Falei, mas você que crê em Deus, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele falou, creio. Eu falei, então, a vida de Jesus é descrita nos evangelhos, então você é tão crente evangélico quanto eu. Aí ele olhou, tá bom, sou crente evangélico, mas não vou na igreja. Aí eu virei para ele e falei assim, então, sabe esse evangelho que você falou que crê? Jesus nesse evangelho diz que quando 2 ou 3 se reúnem já é uma igreja, nós estamos numa igreja aqui, você não precisa ir em nenhuma. Aí ele olhou, não converso mais, e foi embora, e foi embora no meio do caminho. Por que isso? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, você é crente, mas você não precisa ser boboca, você não precisa ser capacho de ninguém, você tem que ser educado, como todo crente é educado, amém? Você tem que ser polido, instruído, mas você tem que ser firme na convicção do que você acredita. Quando você tem essa firmeza e essa convicção, queridos, os inimigos, porque a questão não era o Raul, mas era aqueles espíritos acusadores, aqueles espíritos que vêm para tirar sarro, para fazer piada, para te constranger, e eu quero te dizer que nenhum espírito desse nunca mais vai conseguir agir na tua vida. Sabe por quê? Porque tem sabedoria da parte de Deus. Agora eu te pergunto, você acha que eu vim no caminho, no carro, pensando, se alguém perguntar se eu sou crente, eu respondo isso. Aí se ele perguntar se eu sou crente evangélico, eu respondo aquilo. Se ele falar não, eu não vim. Mas se você se alimentar em Deus, não vai faltar sabedoria para você responder a qualquer acusação e qualquer afronta. Então Jesus se alimentava. Queridos, a Bíblia nunca mostrou Jesus orando ao Pai por causa de necessidade financeira. Como é que Jesus pagava as contas dele, que a Bíblia mostra? Como é que é? Por quê? Para cumprir a obra, Jesus orava, Senhor, ainda bem que o Senhor tem me ouvido, vou ressuscitar isso aqui. Senhor, ainda bem que o Senhor, Pai, cuida dos 12, Pai, cuida dos... Então ele orava por isso. Mas na hora de pagar a conta, Jesus dava decreto. Jesus não ficava, ai Senhor, a conta desse mês veio mais alta que a do mês passado. Senhor, nem sei onde eu gastei tanta coisa, Senhor, me livra agora, socorro. Não, Jesus nunca fez isso, Jesus dava decreto. Que conta eu tenho para pagar hoje, Pedro? O Senhor tem que pagar imposto. Então abre a boca daquele peixe ali agora, que Deus vai prover. Primeiro a usar o caixa eletrônico foi Jesus. Você sabia disso, né? Quem inventou o caixa eletrônico foi Jesus. E ainda deu a senha para Pedro. Falou 3 dígitos, FE e acento, fé. Creia, 3 dígitos é o caixa eletrônico do céu, meu amigo. Você recebe essa senha para a tua vida? Amém? Então ele chegou e deu decreto. Agora Jesus não só estava decreto, ele era generoso. Jesus pegou, deu decreto, abre a boca do peixe e paga o meu e o teu imposto. Né? As pessoas aí não querem nem pagar o seu imposto normalmente. Reclamam de pagar imposto. Jesus pagava o dele e dos outros. Olha se não é uma referência. Jesus foi o maior revolucionário. Diga isso para quem está do seu lado. Jesus foi o maior revolucionário que já existiu. Agora vocês sabem por quê? Porque ele não veio revolucionar o externo, ele veio revolucionar o interno. Se você parar para avaliar quem foi Jesus, o que ele fez, o que ele falou, é uma revolução para a nossa mente medíocre. Não estou chamando ninguém de medíocre, estou falando da mente que a gente vem do mundo, da nossa mente humanista, medíocre, que não alcança isso. A gente murmura de pagar imposto, Jesus pagava o dele e do discípulo. Mas não vai ficar pagando imposto de todos os seus discípulos não, tá? Se quiser abençoar um, abençoa, os outros você ensina a fazer, como o Fran ministrou aqui. Mas Jesus tinha essa postura. Então quando Jesus ia para a presença do Pai, sabe que tem muita gente que vai para a presença do Pai e sai vazio. Por quê? Porque não se alimenta, fica choramingando só, fica se lamentando só, fica pedindo pelo amor de Deus, para Deus, pelo seu amor, para que aconteça alguma coisa. Jesus não ia ficar lá se lamentando. Jesus ia para a presença do Pai e falava: Senhor, eu preciso de Ti, porque quando eu voltar lá tem uma multidão que precisa de mim. E eu quero dizer que assim é contigo. Quando você vai para a presença do Pai, você chega diante dele e fala: Senhor, me preenche, porque lá na célula tem uma multidão me esperando. Ainda bem que 3 entenderam.
Tem uma multidão te esperando, queridos. Então nós precisamos estar alimentados. O desejo, a Bíblia diz no Salmo de 1, que o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, na palavra, na presença dEle, de dia e de noite. Quem são esses? Árvores plantadas junto às correntes de água. Ou seja, qual é a árvore? O que é a água? A árvore que plantada junto à corrente de água? É alimentada o tempo inteiro. Tem alimento. Você vê como uma coisa liga a outra? Você está na presença de Deus, você é uma árvore alimentada. E aí, porque você tem alimento, você tem fruto, você tem o que dar para as pessoas, você tem o que oferecer para as pessoas, você tem sombra, você tem ar puro, você tem fruto para eles se alimentarem. E eu quero dizer que os consolidadores deste ministério e dos ministérios aqui representados são árvores frutíferas junto aos ribeiros de água, que a folhagem não murcha, que o fruto dá no tempo certo, e tudo que eles fazem, eles prosperam. Você recebe? Diga: eu recebo. Pode dar um forte aplauso, Senhor Jesus, se conseguir. Então, queridos, Jesus buscava a presença do Pai, porque tinha compaixão, porque sabia que era fonte de vida, porque era um apaixonado. A paixão, queridos, é algo que precisa existir dentro de nós. Quem tem paixão, acaba exercendo compaixão. Você tem que ser apaixonado. Você já viu aquele casalzinho que vem aqui na frente, pede para o apóstolo abençoar o compromisso? Aí o apóstolo vem, abençoa o compromisso do casal e diz assim: vá, se guarde em santidade, se conheça nesse tempo, aproveita para orar bastante, vai curtir o tempo do compromisso. Aí eles recebem a bênção e vão. Mas aquele casalzinho, o que é? Começou o relacionamento, então vem aquela paixão, né? Não deixar a paixão se transformar só em desejos carnais, mas aquela paixão de estar junto. Você já tentou controlar um casalzinho que começou num compromisso? Vocês vão começar o compromisso, mas vocês não vão se falar uma semana. Tenta fazer isso para ver, né? Eles vão ficar até doentes. Por quê? Porque quer estar junto, porque quer estar perto. Aí aumenta a conta do celular, e é aquele negócio, e quer ver, e quer falar, e manda recadinho, com a internet então, com o WhatsApp, com o Facebook, então o negócio bomba, por quê? Porque tem aquela paixão, e graças a Deus, que com Jesus a paixão só aumenta, porque no mundo tinha aquela paixão no começo, depois que casava ia o quê? Esfriando, o relacionamento ia esfriando. Com Jesus a paixão aumenta, a paixão cresce, a paixão frutifica. Agora, essa paixão, essa vontade, obrigado, essa vontade de estar, tinha aqui já, eu que não vi, me perdoa, eu estou bem abastecido aqui. Essa igreja é uma igreja de excelência, de nobreza, amém? Você pode aplaudir pelos seus apóstolos, que sonham os sonhos do coração de Deus, e agradeço também a excelência dos discípulos aqui em me servirem. Agora, a obra, queridos, ela precisa também ser feita com paixão. Só quem é apaixonado exerce a compaixão. Quem é apaixonado, queridos, se dispõe. Eu lembro que meu irmão, ele, uma época, há muito tempo atrás, a gente morava no interior, e ele ficou apaixonado por uma menina. E essa menina morava na colônia de uma das usinas de cana-de-açúcar lá da região. Eram quase 13, 14 quilômetros. Pois ele não ia quase todo dia de bicicleta para lá, só para ver a menina? E voltava vermelho de sol, ela perto de Ribeirão Preto, um sol, um calor, voltava vermelho, todo dia de bicicleta. Por quê? Paixão, queria ver, queria estar junto, se dispõe. O apaixonado, ele se dispõe. O apaixonado não fica medindo provisão, não, ele vai e investe, ele quer, ele gosta, ele está afim, então ele vai e investe, gasta mais celular mesmo, depois se enrola todo lá, para pagar, gasta não sei o que, está apaixonado pela menina, leva ela para jantar fora, quer fazer os agrados, porque está apaixonado, faz. E nós, quando chegamos para Jesus, a Bíblia diz que nós entramos nesse primeiro amor de paixão, que nos levou a querer evangelizar, até errávamos, evangelizava até errado, né? Porque queria tanto que falava que não devia, que dá câncer de pele,
Heitor, aqui não continuou, né? Depois a gente termina o vídeo. E por quê? Porque é a paixão. Apesar daquele rapaz estar falando errado, ele estava falando. Porque ele se dispõe. E muitas vezes a gente começa a caminhar com Jesus, e Jesus começa a tratar a nossa vida, e a gente começa a ficar próspero, feliz, abençoado, e às vezes essa paixão começa a diminuir, e a gente precisa tomar cuidado. A consolidação, queridos, sem paixão, é apenas uma proposta de palavras. Se não tiver paixão, não consolida. Tem que ter paixão, só os apaixonados consolidam. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se for sua esposa, melhor ainda, diga, só os apaixonados consolidam. Olha, marido e mulher que está aí do lado, olha bem nos olhos, né? O resto agora segura, os homens aí segura, tá? Olha bem nos olhos da sua esposa, quem já é casado e está com a esposa do lado. Olha bem nos olhos dela e diz assim, com voz de galã agora, né? Diz assim, só os apaixonados consolidam. Ai, já ganhou a noite, né? Já ganhou. Tempo de avivamento chegou. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer colher sem plantar. Tem muita... Oh, cara, deixa eu contar para vocês. Tem musiquinha de fundo aí, mesa de som? Tem musiquinha de fundo? Tem um instrumental aí para pôr? Tem algum som instrumental? Põe para mim que eu quero contar uma história agora. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Faz assim para mim. Quantos querem casar? Fica a mão levantada, quem quer casar? Isso, levanta as duas, é isso aí, é paixão, é vontade. Pai, em nome de Jesus, Tu estás vendo essas mãos levantadas aqui agora. E eu os abençoo, Pai, para que eles possam, Senhor, colher o fruto da família, que é propósito Teu, que é projeto nobre da Tua parte para a vida deles. Que eles sejam santos, que eles se guardem no Senhor, que eles sejam sensíveis à Tua voz, e que eles possam, Senhor Jesus, usufruir de um casamento próspero e abençoado em nome de Jesus. Você recebe? Pode dar um aplauso ao Senhor. Ó a vontade de casar do povo, né? Agora, já tem a musiquinha para mim? Uma musiquinha aí, pode pôr. Agora, o que a gente vê normalmente? Isso. Que os casais precisam tomar cuidado, porque senão isso se perde. Aí sabe o que acontece? O cara acorda atrasado, não fala bom dia para a esposa, não dá um beijinho, reclama que o café não está pronto, porque ele está atrasado, mas quem acordou atrasado foi ele. A mulher está 1-2 horas antes preparando os filhos para ir para a escola. Aí depois ele sai sem se despedir, não fala com ela o dia inteiro, chega à noite e reclama porque a janta não está pronta. Como, não sei, acho que foi a pastora que falou, joga o tênis para lá, o sapato para lá, senta no sofá, manda todo mundo ficar quieto para ele poder ouvir o noticiário. Meu pai falava assim, deixa eu ouvir o noticiário. E aí depois de tudo isso, chega a noite, ele quer que a esposa esteja pronta, preparada, adornada, aquecida, entusiasmada. Mas deixa eu contar como são os homens dessa igreja. Ele acorda antes da esposa. Quando ela acorda, ele já está do lado da cama com o café pronto para servir ela na cama. Calma, é só começo. Calma. Pera aí. E aí ele diz assim, pera aí, meu amor, não precisa nem levantar, que eu já arrumei as crianças, eles já estão prontos para ir para a escola. E aí ele dá um beijinho e sai, vai trabalhar. Ela está ainda tomando café, toca o celular, ela atende. Meu amor, eu já estou com saudades.
Pera. Os solteiros que aprendem aí como tem que ser, né? Aí ó, eu já tô com saudades. E desliga. Meio-dia chega um buquê de flores na casa dela, falando, as saudades aumentou. Vou facilitar. Não é a questão de guardar dinheiro. Pode chegar um botão de rosa, não é gastar dinheiro. Pode chegar um botão de rosa. Elas não estão esperando o buquê. Elas estão esperando a atitude. Um botão de rosa. Então eu não estou falando para ninguém gastar o que não tem. Ok? Eu estou falando de paixão. Chega um botão de rosa. E aí passa mais a tarde. Quando chega no final da tarde ele liga. Amor, você já começou a fazer a janta? Não, ainda não deu tempo. Então nem faça que eu vou te levar para jantar fora. Pera aí. Deixa eu falar. A pergunta é para as mulheres. Quando voltar desse jantar, tem avivamento ou não tem? Tem uns homens que estão rosnando para mim aqui, que eu estou vendo. Tem uns caras que estão assim, pastor, cuidado. Pastor, cuidado com o que tu falas. E às vezes esse jantar fora também não é não ir no melhor restaurante e gastar, não. Mas é atitude. Agora, não tem só o lado dos homens, tem o lado das mulheres também. Mas eu não vou ministrar hoje que não dá tempo. E sabe por que eu não vou ministrar? Pode tirar o som, já acabou a parte. Obrigado. E sabe por que eu não vou ministrar? Por algo muito sério. A maior responsabilidade é do homem. Ele é a figura de Cristo no lar. Agora, a mulher que entende isso, como igreja, ela não é uma igreja desleixada, bagunçada, ela é uma igreja que ora. Quem quer ver o mover de Cristo em casa, ora por ele. Ora para que ele venha, ora para que ele derrame unção, ora para que ele seja diferente. Então cada um tem sua parte. Mas a maior responsabilidade é do homem. Os homens casados da minha geração, eles pensam duas vezes antes de vir falar comigo e reclamar da esposa. Porque eu sei que a maior responsabilidade, se eu sou a imagem de Cristo, isso aqui não é seminário de casais, é consolidação, hein? Mas por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos falando de paixão. E isso não pode esfriar em nenhuma área das nossas vidas. Eu quero te dizer que Deus vai te fazer um apaixonado em tudo que você fizer, pelo seu trabalho, pelo seu casamento, pelo seu ministério, pelas suas ovelhas, pelos seus 12. Eu quero te dizer que a tua paixão vai ser tão grande por tudo, que você vai exercer com paixão, e o seu resultado vai ser ilimitado. Você recebe? Diga, eu recebo. Amém. Olha só, quando há paixão, a Bíblia diz que quando há paixão, até dos lugares fétidos, dos lugares mal cheirosos, você consegue extrair beleza. Quem aqui já foi para Jerusalém? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu quero declarar que em 2014 todo mundo que está aqui vai para Jerusalém. Nós vamos todo mundo juntos. Vai ser uma festa só, eu vou te ver lá. Agora presta atenção. Existe um lugar em Jerusalém, Israel, que se chama Mar Morto. O Mar Morto é um lugar cujo cheiro é de enxofre. Não é um cheiro bom, não é um cheiro gostoso. E é um lugar morto. É um lugar que não gera vida, é um lugar que gera morte. Os peixes não sobrevivem lá. Não tem nada. Aquele lago, aquele mar que na verdade é um lago, porque na língua hebraica não existe a palavra mar, existe a palavra lago. Não existe a palavra lago, então tudo é mar. Mar da Galileia é um lago gigante, não é um mar. Né? O Mar Morto é um lago. Ele não destila nada para lugar nenhum. As águas dele não vão para lugar nenhum, não alimentam peixe nenhum, não faz sobreviver nenhum tipo de ser vivo. É um lugar morto. Porém, aonde Jesus põe a mão, queridos,
ele consegue extrair da morte vida, ele consegue extrair do lugar mal cheiroso beleza, porque o termo hebraico para paixão se chama ahavá. Diga, ahavá. É o termo hebraico para a palavra paixão. E um dos cremes de beleza mais eficientes e famosos do mundo se chama ahavá, e é extraído da lama do Mar Morto. Então, de um lugar fedorento, tira algo que é beleza. E só Jesus pode fazer isso. Se você tiver paixão, você vai encontrar pessoas que hoje estão mal cheirosas pelo pecado, e vão fazer com que elas tenham o perfume de Cristo na vida delas. Isso é paixão. Você vai encontrar pessoas que hoje, por causa do estilo de vida deles, estão cheirando tão mal. Mas porque você vai ser um apaixonado por vidas, essas vidas vão se tornar pessoas que vão exalar o perfume de Cristo. Então nós precisamos entender que existia o cheiro de morte que existia naquela mulher, porque Jesus, um apaixonado, exerceu compaixão, fez com que exalasse o perfume da vida. Aquela mulher saiu viva daquela situação, aquela mulher saiu ilesa, ela não recebeu uma pedrinha, nada. Por quê? Porque alguém apaixonado exerceu compaixão. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, diga: Senhor, dá-me um coração apaixonado, para que eu possa exercer compaixão. Queridos, paixão é um resgate. Por isso que nós fomos resgatados por alguém que é apaixonado por nós. Esse alguém é Jesus. Ele é apaixonado por você. Por isso ele exerceu a compaixão dele na cruz do Calvário. Salvou a minha vida, salvou a sua vida, amém? E nós precisamos nos encher de paixão para resgatar as pessoas. Agora, entenda uma coisa: você não condenar as pessoas, você exercer compaixão por elas, não é você ser conivente com os pecados dela. O consolidador nunca pode ser conivente, nunca pode concordar com o pecado da pessoa. Você vê que primeiro Jesus fez o quê? Confrontou a regência espiritual, expulsou o espírito de morte e de religiosidade que tinha lá. Mas depois o que Jesus faz? Chama a mulher e diz assim: agora que você está livre daquela regência, você precisa se arrepender do teu pecado, você precisa se converter, você precisa abrir mão desse adultério. Quando Jesus diz a simples frase: vai, não peques mais, é a tradução de tudo isso que eu estou falando. Você precisa se arrepender, você precisa tomar um caminho diferente, porque senão o resultado é morte. Você não pode mais andar por esse caminho. Então o consolidador, presta bem atenção nisso que eu estou falando, o consolidador, ele não é alguém que exerce condenação, exerce acusação, mas também ele não pode ficar concordando com o que a pessoa está fazendo. Por isso que quando vai, por exemplo, um pastor, como Silas Malafaia, como Marcos Feliciano, que tem exposição na mídia, e lá num daqueles programas ele diz assim: eu amo o homossexual, mas eu não concordo com a vida dele. As pessoas no mundo não entendem, elas não entendem isso, elas não entendem essa frase. Não, eu aceito a pessoa, mas eu não aceito a prática dela, porque está vinculado a isso, está vinculado a primeiro uma vitória no reino do Espírito, para que depois você possa chegar na pessoa. Então muitas vezes, sabe o que acontece? A gente já quer ministrar a pessoa, a gente nem orou, nem limpou a regência espiritual acima dela, mas a gente está pronto para confrontar, prontinho. A gente nem ouviu a necessidade dela, mas a gente está pronto para decidir o que ela precisa, quase como um padre dando penitência para a pessoa, quase castigando a pessoa. Então você não vai mais fazer isso, eu vou te tirar disso, você vai para isso, vai para aquilo. Quando na verdade Jesus primeiro fez o quê? Venceu no Espírito, limpou os céus e depois exerceu a autoridade. Por que Jesus tinha essa autoridade para falar, para chegar para a pessoa e falar: não peques mais? Por que Jesus tinha isso? Porque primeiro ele intercedeu por ela. Querido, se você não interceder pelas vidas, a sua palavra depois só confrontando o pecado dela, não vai ter o mesmo peso. Porque a Bíblia diz que o convencimento vem pelo Espírito.
A Bíblia diz que quem convence do pecado, do juízo e da justiça é quem? É o Espírito Santo. E é em oração que você libera o Espírito Santo para ir agir na vida daquela pessoa, para que quando você chegue e diga, vai, não peques mais, aquela pessoa esteja limpa, livre e aberta para receber. E eu quero te dizer que assim vai ser contigo. Deus vai te levantar como um intercessor. Você vai orar e as pessoas vão ser livres da morte. É possível ser livre da morte, sim. Queridos, Abraão intercedeu por Ló e o que aconteceu? Ló foi livre da morte, já estava condenado por Deus à morte, mas por causa da intercessão de um familiar. Quantos querem ver a tua família na igreja? A Bíblia diz assim, como é que a Bíblia diz? Ela diz assim, pregue e será salvo tu e a tua casa? É isso que diz? Não, ele diz assim, crê e será salvo tu e a tua casa. A salvação da tua família está ligada à sua fé. Está ligado ao quanto você crê. Está ligado ao quanto você ora por isso. A pregação de estranhos que eu quero dizer que não é familiar, está vinculada à tua pregação. Então eu não conheço o Marcos, eu não conheci o Marcos, eu vou chegar nele e vou pregar o evangelho para ele. Mas dentro da minha casa eu preciso crer mais do que pregar. Às vezes a gente prega muito e crê pouco. Então está na hora de crer. Deixa eu contar algo para vocês. Rapidamente, uma historinha aqui. Uma historinha não, na verdade um fato real. São parentes da minha cunhada, que é pastora na igreja El Shaddai também. E a família dela toda é de crente, né? A família dela de evangélico, da assembleia. Toda a família, são 13 irmãos, todos no evangelho. Inclusive a mãe da minha cunhada. E essa tia dela teve 3 filhos. E os 3 filhos não permaneceram na igreja. E os 3 foram para o crime. E você sabe que os fundadores do PCC foram 2 Marcos, né? O Marcola, que está aí até hoje, e um outro chamado Marquito. Era Marco. Esse Marquito, primo da minha cunhada, fundou o PCC. O irmão dele também foi para o lado do crime, e a irmã dele também. Os 3 filhos dessa mulher. E essa mulher permaneceu firme, orando na igreja. E orava para que eles tivessem resgate. E aí, a moça, chamada Rosângela, se arrependeu, voltou para a igreja. Hoje ela mora em Portugal, é uma das 12 do pastor Antônio Melo, de Portugal. Ela e o marido dela estão na visão celular. O filho, ela era mais nova. O do meio, um dia estava planejando, estava em casa, a mãe dele falou assim, eu estou indo lá para o círculo de oração da igreja. Você não quer ir para a igreja comigo? Ele falou, não mãe, que é esse negócio de igreja o quê? E ficou em casa, e a mãe foi orar. E sentiu, e ela conta que ela sentiu, que ela chegou e começou a orar só por ele. Ajoelhou e começou a chorar. Nisso, quando ela saiu, ele recebeu o comparsa dele de crime, e eles desenharam um assalto na mesa assim. Então, vamos fazer assim, assim. Terminou de desenhar o assalto, esse rapaz falou assim, eu vou no banheiro. E ele saiu. No que ele deu 3 passos, esse comparsa dele pegou o revólver e deu um tiro nele. Que pegou aqui a coluna. E ele caiu, foi para o hospital. Mas porque tinha a mãe intercedendo, ele não morreu. Ele anda em cadeia de rodas até hoje. Inclusive ele é um dos 12 do meu irmão. Está na visão, está lá na igreja El Shaddai. Não morreu, porque tinha intercessão. Ficou com a sequela? Ficou. Teve uma consequência da decisão dele? Teve. Mas não morreu. Então, enquanto você estiver intercedendo, seus familiares vão ser salvos sim. Enquanto você crê, eles vão ser salvos sim. Só que esse mais velho, ele fundou o PCC, ele se envolveu com o tráfico, até um dia que ele cansou, pegou todo o dinheiro dele, enfiou num porta-mala de um carro e foi para o Nordeste, e falou, vou começar uma nova vida lá. Só que no meio do caminho a polícia parou, aquelas batidas de polícia, não estavam procurando ele. No que parou o carro, descobriram quem era, acharam o dinheiro no porta-mala, ele voltou e foi preso. Só que o que acontece? Alguém que tenta sumir do PCC. Traição. Começou a ser perseguido. E quando ele chegou na cadeia, já chegou com ameaça de morte.
e a mãe intercedendo. E era ameaça de morte, era tentativa, e a mãe intercedendo, e esse homem permanecia vivo. O filho dele, que assumiu a posição dele, foi preso e foi para o mesmo presídio. Então ele e o filho no mesmo presídio. Até que chegou o dia em que a mãe foi levada pelo Senhor. Morreu, naturalmente lá, né? E foi levada. O que aconteceu? Acabou a intercessão. Na mesma semana, chegavam no pátio e disseram assim: quem aqui é o Marquito? E aí ninguém respondia, eles falaram: então nós vamos matar um por um, até alguém falar. E ele, todo mundo sabia que era ele falou: não, sou eu. E aí perguntaram: você quer morte de porco ou morte de covarde? A morte de covarde é você abaixa ali, os caras vêm, cortam a garganta, já era. A morte de porco, vem 10 caras com faca e você tem que lutar contra os 10. E ele falou: não, eu quero morte de porco. E ele lutou, ele chegou a matar 2 desses 10. Só que ele foi completamente esfaqueado. Eu espero que você não veja, mas a foto da cabeça dele com 2 facas assim atravessadas tem na internet. Ó, não foi combinado não, tá? Queridos, se alguém perguntasse para ele: é morte de porco ou é morte de covarde? Ele poderia dizer: não, a minha decisão é Jesus Cristo. E podia ser livre da morte. Mas acabou aquela oração por ele. Então nós temos uma responsabilidade diante dos nossos familiares em interceder. Ainda que você já falou, já intercedeu, e ele te ignorou, e ele não veio, mas continue, porque vai chegar o dia. Vai chegar o dia da salvação de toda a tua família. Eu vou voltar aqui na igreja, você vai vir aqui e falar: pastor, ó, tá vendo todo esse povo aqui, é minha família, que se converteu desde o dia do seminário de consolidação. E eles vão continuar sendo guardados da morte, enquanto houver intercessão por eles. Mas quem vai interceder? Quem for apaixonado, quem tiver disposição para isso, quem não ficar só olhando o pecado das pessoas. Queridos, a consolidação, ela trabalha, eu não falei que ela trabalha na necessidade das pessoas. Tem 2 tipos de necessidade: a imediata e a contínua. Na vida dessa mulher, qual era a necessidade imediata? Ela ser livre da morte. E a contínua? Ela parar de pecar. E você precisa detectar isso, sabe por quê? Porque vão chegar pessoas na sua célula. Na verdade vão chegar muitas pessoas na sua célula, mas algumas chegam com necessidades imediatas. Se alguém chegar na tua célula e falar: pastor, apóstolo, eu não comi nada hoje o dia inteiro, porque eu não tenho, eu estou trabalhando, mas eu estou tão endividado, estou tão enrolado, que eu não comi nada. O que você vai fazer? Você vai virar para ele e vai falar: Senhor, Tu és Yahvé Jireh, o Deus provedor. Que o Senhor possa provisioná-lo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Não, você vai pegar e vai dar um pedaço de pão, você vai dar um sanduíche, você vai dar comida, você vai participar do teu prato junto com ele, e depois vai falar aqui: meu filho, peraí, endividado por quê? Vamos entender a história, o que está acontecendo? Aí você vai descobrir que o cara não dizima, que o cara não oferta, que o cara só pega dinheiro em agiota, que o cara tenta resolver só as coisas da forma mais fácil. E aí você vai trabalhar a necessidade contínua, que é fazer o quê? Livrar ele dessa falta de princípio, dessa falta de postura. Mas primeiro você tem que encher a barriga do cara. Você acha que o cara vai acreditar num evangelho prático? Porque a gente não prega o evangelho prático de mudança de vida, de sustento da parte de Deus, com a barriga vazia. Ele não vai acreditar, tem que ajudar. Tem que ajudar as pessoas, sim. Consolidação é se preocupar com a necessidade de cada pessoa, seja ela imediata, seja ela contínua, seja o posterior. Uma vez eu morava em casa, então casa você tem essa facilidade de, às vezes apartamento não dá, mas casa você tem essa facilidade de levar alguns convidados inesperados. A pastora já até sabia, quando eu falava: Rô, tem um convidado, eu já sabia que eu trouxe alguém da rua.
vidas. E apaixonada por mim. Verdade ou mentira? Ela está aí. Ela voltou só para me ver pregar, que coisa, né? E aí o que aconteceu? E ela é apaixonada por vidas, ela não estava preocupada se eu cheguei sem avisar, eu não podia marcar com o cara, ó, daqui 3 dias vai jantar em casa. Não dá, tinha que chegar aquela hora. E ela rapidamente, eu botei esse cara para dentro do banheiro, falei, ó, tira essa roupa aí, vai tomando um banho, você consegue se esfregar, senão eu esfrego. Os caras ficam mais constrangidos ainda, né? Não, eu sei, pastor, eu sei. Então então se esfrega aí. E aí eu falei, Rô, pega uma calça minha, pega uma camisa do guarda-roupa, né? Teve até que desmanchar a barra, porque eu sou muito alto, né? Vocês percebem, né? Quando eu desço aqui, eu só vejo o pessoal assim, ó, lá atrás. E o cara era alto, tipo o apóstolo Eliezer, assim, então minha calça ia ficar bermuda para ele. E aí ela arrumando a roupa, tudo, e ele tomando banho. Aí ela terminou, ela falou assim, ó, enquanto você termina aqui, dá banho nele e tudo, eu vou até a padaria comprar um lanche para ele comer, porque não tem nada pronto. Falei, tá bom, e ela foi. E aí ele sentou comigo, ali na mesa, já tomado banho, tudo, a roupa dele, nós jogamos fora, porque não tinha o que fazer. O banheiro depois tivemos que ficar lavando, desinfetando parede, para sair aquele cheiro, mas não está nem aí. Eu queria mais, era Deus naquela hora. E aí ele sentou, agora veja só, o que é quando você se dispõe a fazer algo de Deus. Sentei ali com ele, comecei a conversar, comecei a falar, e ele começou a me contar que ele tinha brigado com a esposa dele, que as brigas estavam constantes, até que ele não aguentou mais, saiu de casa, a xingou, tudo, e foi embora de casa, nem avisou. Aí eu falei, meu filho, sua esposa deve estar preocupada. Por mais brava que ela pudesse estar na hora da briga, ela está preocupada. Você precisa voltar, não sei nem se eu volto, acho que eu não volto. E eu falei, mas eu vi que eu não estava convencendo ele de voltar para casa, né? E aí minha esposa chegou, trouxe o lanche, aí nós comemos, eu comi junto com ele, para ele não ficar constrangido, né? Eu comi junto, aquele negócio todo tal. Quando ele terminou de comer, a pastora Rosângela chegou e disse assim, olha, seu Heraldo, eu trouxe 2 bombons. Perceba que a Rô, ela não participou da conversa, ela estava fora de casa. Ela chegou e disse assim, eu trouxe 2 bombons. Um é para ti e o outro é para você voltar para casa e levar para tua esposa. Meu Deus. Esse homem começou a chorar, porque ele sabia que não tinha dado tempo de eu contar a história para a Rosângela. Foi pela unção profética, pela veia profética que tem na vida dela. Pá, aquele homem começou a chorar, recebeu Jesus no coração e voltou para casa. Mas por que isso? Porque tem paixão em fazer. Eu não estou... que depois elas não vão aceitar, elas não vão querer. Mas aí não depende de nós. O que depender de nós, nós precisamos trabalhar o coração, a mente, a vida das pessoas, seja numa necessidade imediata, seja numa necessidade contínua. Agora precisa detectar as necessidades. Uma vez também chegou um rapaz, tocou a campainha da minha casa, todo maltrapilho, todo mal cheiroso, trouxe para dentro, dei banho, dei comida e falei assim, você quer mudar de vida? Quero. Quer mesmo? Quero. Então amanhã, 8 horas da manhã, você volta aqui na minha casa, que eu vou te levar num lugar lá na Aricanduva, que era um projeto que tinha aqui do pastor Antônio, projeto Moradores de Rua, do lado do viaduto Aricanduva lá, era um pastor amigo nosso. No outro dia, 8 horas da manhã, o cara estava lá. Puxa, eu fiquei muito feliz.
botei ele no carro, ele já estava melhor, né? E ele não tinha bebido naquela noite. Porque eu arrisquei, né? Falei, ó, volta aqui, porque eu queria ver o quanto ele queria. E aí ele foi comigo. Levei lá, apresentei o pastor Antônio, ficou lá. Uma semana depois, toca a campanha da minha casa, quando eu saio é ele, todo maltrapilho. Eu falei, meu filho, o que você está fazendo aqui? Você foi para lá para recomeçar a tua vida, tudo. Ele falou, eu vim embora. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque lá eu tinha medo. E na rua eu acordo a hora que eu quero. Eu falei, meu filho, se você quiser voltar lá eu te levo. Mas eu não tenho como te ajudar. Estou aqui, ó. Tô um pão, tô o teu lanche, mas isso aqui só mata a tua fome agora. Amanhã você vai ter que tocar a campanha de novo. Se você quiser o pão da vida, ele mata a tua fome pro resto da vida. Mas é a pessoa que decide. Então nós como consolidadores precisamos amar? Sim. Precisamos ser apaixonados? Sim. Mas precisamos detectar a necessidade das pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado, você só vai conseguir ajudar os seus discípulos se você se atentar às necessidades dela. Amém? Quantos podem dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Agora, porque muitas vezes nós não conseguimos, preste bem atenção nisso, porque muitas vezes nós não conseguimos perceber a necessidade das pessoas? Porque nós estamos, queridos, com as mãos cheias de pedra. Aqui, ó. Muitas vezes nós não detectamos as necessidades das pessoas, porque nossas mãos estão cheias de pedra. Precisamos largar as pedras para poder abençoar. Vem cá, por favor. Aqui. Quando você faz o carinho em alguém, você abençoa essa pessoa? É uma forma de abençoar. O carinho é uma coisa que abençoa, né? Eu tenho como fazer um carinho aqui nele, ó. Eu vou fazer a barba dele. Eu tenho como fazer esse carinho? Eu tenho como abraçar alguém? Agora imagina um gire. Receba! Não funciona. Por que eu não detecto a necessidade do meu irmão? Como é que eu... Dá a mão aqui. Ele caiu. Ajoelhei. Sim. Dá a mão aqui.
expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Levanta suas mãos e canta: eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás.